Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos de volta. E hoje nós vamos falar sobre sistema de medição. Esse é um grande problema porque toda vez que a gente chega dentro de uma organização, a gente fala, bom, agora é o momento de coletar dados. Não, dados eu já tenho. Calma pessoal, a gente vai ver exatamente quais são as características que a gente precisa analisar dentro de um conjunto de dados, principalmente de um sistema de medição, para garantir que realmente esses dados são confiáveis. Vamos lá então? Bom pessoal, antes de mais nada, se vocês estão assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com outros profissionais, porque isso nos ajuda e muito a disseminar cada vez mais esse material, a que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo para vocês também. Beleza? Bom, falar sobre sistema de medição. Eu acredito que já tenha gravado um vídeo explicando o que é um sistema de medição, mas eu vou retomar esse cenário. Toda vez que eu falo de um sistema de medição, o sistema de medição ele é composto de três fatores. O primeiro fator é o aparelho, tá? O instrumento que eu estou utilizando para medir. Esse é o primeiro ponto, tá? Qual é o instrumento, qual é a ferramenta que eu vou realizar essa medição. O segundo fator é o meio ambiente. Se a gente fala, por exemplo, Carlos, o meio ambiente não me influencia. Se estou falando de uma análise laboratorial, pode ser que o meio ambiente seja um fator determinante. Então, o meio ambiente é um fator a ser considerado dentro de um sistema de medição. E o terceiro fator é a pessoa, é quem vai operar esse instrumento, é a pessoa que é responsável por coletar esses dados. Então, esses três pontos precisam estar alinhados e para que o meu sistema de medição seja confiável, a variabilidade deve ser extremamente pequena. Como? O profissional deve ser extremamente treinado, o meio ambiente não deve ter o poder de influenciar na nossa coleta, a gente deve minimizar essas interferências externas. Quando eu falo, por exemplo, do instrumento, esse deve ser calibrado corretamente para que a gente consiga aplicar na prática, consiga coletar dados confiavelmente. Feito isso, eu preciso entender a variação do meu processo. Então, a variação do meu processo ela é proveniente de dois fatores. A variação total é a variação do meu sistema de medição, desses três componentes aqui que eu acabei de citar, mais a variação do processo. Se eu falo que a minha variação total possui variação do sistema de medição, se eu não tenho um sistema de medição confiável, concorda que essa variação vai ser alta e vai influenciar na variação total? Não é isso que eu quero. Quando eu mensuro os meus dados, eu não quero saber a variação do meu sistema de medição. Eu quero pegar a variação dos meus dados, que é desse outro fator aqui, que é a variação do meu processo. Então eu quero minimizar, reduzir ao máximo, eliminar, se possível, a variabilidade do meu sistema de medição. Tá? Eu sei que é impossível eliminar totalmente, mas a gente vai reduzir e tornar ela desprezível com relação ao sistema, com relação ao processo. Então eu quero tornar desprezível a variabilidade do meu sistema de medição para que eu possa identificar a variabilidade do meu processo. E é aí que entra a utilização de duas ferramentas importantíssimas. Eu posso ter dados que eu consigo confirmar a variabilidade desses dados utilizando o MSA, análise do sistema de medição, estou falando de variáveis contínuas, ou eu posso utilizar análise de concordância por atributos. Eu vou focar nesse vídeo falar sobre análise de variáveis contínuas, tá? De dados contínuos, para que depois em um outro vídeo a gente possa gravar também um pouquinho falando sobre análise de concordância para atributos. Dentro de variáveis contínuas, ou seja, distância, medida, diâmetro, peso, tudo aquilo que eu consigo mensurar em casas decimais, vamos colocar dessa forma para ficar cada vez mais simples. Tudo que eu consigo mensurar dessa forma, eu trabalho como contínuo e aí eu tenho duas análises que eu posso fazer, tá? Dois dados que o Minitab me solta, por exemplo, que é uma ferramenta estatística para ser utilizada, um software estatístico. Carlos, mas eu utilizo R, eu utilizo Excel, não tem problema, a análise é a mesma. Análise de repetitividade e análise de reprodutibilidade. Então, os dados de saída do Minitab vão me mostrar se o meu sistema de medição está adequado ou não. Existe uma tabela que me prova isso, tá? De 0 a 10%, meus dados são confiáveis, meu sistema de medição é confiável e assim sucessivamente. Não é o nosso escopo. O escopo é, eu preciso garantir repetitividade e reprodutibilidade. O que é isso? Repetitividade é quando o mesmo profissional
mensura, coleta esse dado mais de uma vez. Então eu vou coletar os dados agora pela manhã, por exemplo, o diâmetro das minhas peças, tá? Começo a coletar esses diâmetros. Período da noite, eu vou lá e coleto o mesmo diâmetro. A tendência é que haja uma variação mínima, tá? Uma variação bem pequena e necessariamente ela precisaria ser desprezível para que a gente tenha confiabilidade nos dados. Essa medição do mesmo avaliador para a peça é medida pela repetitividade. Existe um outro cenário que eu vou lá, mensuro essa peça e aí depois João vai lá e mensura essa peça. Então eu, Carlos, mensurei uma vez, João vai lá, mensura a mesma peça. Eu vou lá, repito a mensuração, João vai lá e repete. Quando eu comparo a média das medidas entre Carlos e João, aí eu tenho reprodutibilidade. Então, repetitividade, medidas realizadas pelo mesmo operador, reprodutibilidade, medidas realizadas por operadores diferentes, comparação entre elas. O ideal para que eu tenha um sistema de medição confiável é que os seus operadores sejam confiáveis também. A mesma pessoa precisa garantir o mesmo dado caso ele seja igual, tá? Seja a mesma peça, a mesma informação, e operadores distintos precisam mensurar a mesma coisa, porque é a mesma peça. Então é isso que a gente precisa garantir. Em outro vídeo eu vou falar para vocês exatamente sobre grau de concordância por atributos, que aí a gente não está falando mais de medidas, mensurações e etc, mas sim, passa ou não passa, bom ou ruim, qualidade de cerveja e por aí vai. Nesse vídeo também tem bastante informação legal e eu vejo vocês nele então. Até o próximo encontro. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do sistema de medição, como garantir a confiabilidade do seu sistema, nós estamos à disposição. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!